seja bem-vindo você a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nós vamos estar bem juntinhos até o final da lição, se Deus quiser. A nossa lição é sobre jovens, né? E sobre as coisas que devem acontecer, como dizem no livro de Apocalipse, mas é o estudo das últimas coisas. Lembrando, é o estudo das últimas coisas, então é dos eventos e não propriamente dito do livro de Apocalipse, porque nem tudo está ali, né? Tem coisas que estão ocultas no livro, mas que aparecem em outros, né? O centro de todo esse estudo é o retorno do Messias, o retorno de Cristo. E o retorno de Cristo se dá em dois aspectos. Na nossa primeira aula, a gente ficou bastante em propriamente dito estudar isso, né? Talvez você não consiga ver bastante, mas você pode pegar um mapa escatológico no Google, né? Vai estar bem certinho as coisas que você deve ver se não aparece tão bem aqui, né? Mas só para você entender aqui a colocação dos lugares, a gente vai estudar hoje, só nessa aula, nesse pouquinho período de tempo que a gente vai tentar resumir, né, o máximo que der, só esse trechinho aqui. Então, o nosso estudo hoje é desse trecho, e o da aula que vem, que vai ser o arrebatamento da igreja, é estudar por que nós vivemos de tal forma que, para você ser arrebatado, então, passar para cá e passar para cá. E o que acontece depois desse lado é outro assunto, né? Então, a gente vai estudar algumas coisas que são bem importantes. Antes de fazer essa aula, antes de ler todas as coisas, eu tenho um costume, que é um hábito muito bom, que é o hábito de perguntar para as pessoas, né, o que elas sabem, o que elas não sabem, o que elas deixam de saber, ou até mesmo o que elas já ouviram falar. Porque existem coisas que até o ímpio sabe, né? Então, se você perguntar, tem coisas que são de conhecimento geral, comum, muitas pessoas ouviram falar. Você vai falar da parábola do filho pródigo, né? Até o ímpio do seu trabalho sabe a parábola do filho pródigo, ou até mesmo as 10 virgens. Então tem coisas que são de conhecimento geral, bastante pessoas sabem, né? Então você deveria passar por isso, em perguntar para as pessoas que você conhece, até as que você não, né? Até as que não são da congregação, da igreja, tudo bem? Para você ter uma noção de como começar a aula. Porque uma coisa é eu estar aqui, talvez ministrando, ensinando, passando algum tipo de conhecimento para outra pessoa que vai dar a aula, né? Então você não é um aluno, você é um professor. Agora, outra coisa é você chegar numa turma que talvez toda a turma não tenha o mesmo conhecimento. Então procure saber o nível que você deve começar. O que eu notei desse tanto de pessoas que eu perguntei, o que você sabe sobre os sinais, né? Os sinais da vinda do Messias, os sinais do Filho do Homem, dos sinais dos últimos tempos, que é o tema da aula de hoje, os sinais dos últimos tempos. O que você sabe sobre isso, né? Algumas pessoas vão dizer, eu sei que isso tem um sermão escatológico que se encontra em Mateus. Algumas pessoas sabem disso, mas nunca leram o sermão inteiro, né? Algumas pessoas citam algumas coisas, mas não sabem onde se encontra. E a maior parte, que eu digo assim, a massa das pessoas, vai saber que existem catástrofes naturais e doenças e rumores e guerras, que é a maior parte da nossa lição vai tratar hoje, né? Então, o que a nossa lição vai trazer para a gente? A nossa lição vai trazer um apanhado de conhecimento geral, tá? Que é sobre justamente o que a massa das pessoas sabe. A massa sabe sobre as guerras, os rumores e etc, né? Então ela vai começar o sermão escatológico literalmente do começo até o verso 14. Tá? E eu quero explicar uma coisa para vocês aqui, que a gente vai continuar ressaltando isso nas próximas aulas, a gente vai afunilando o negócio, tá? Mas a gente vai começar assim, de leve, do começo, para não se perder muito, para não criar outras coisas na cabeça também, tá bom? Então a gente vai afunilando. Mas a nossa lição, ela vai começar sobre os sinais. E aí vai dizer aqui, dos sinais, catástrofes naturais, aumento da maldade, né?
o aumento de rebelião e conflitos, que são guerras e rumores de guerras, né? Depois vai ter aqui, ó, mais alguns sinais: o sofrimento, o martírio, os falsos mestres, que também se encontram na maldade, o esfriamento do amor. A todos esses textos ele vai pegar do nosso texto que nós vamos ler agora, aqui em Mateus 24. Depois ele já passa para outros tópicos aqui da nossa lição, praticamente terminando a lição. Ele vai falar, a nossa lição vai falar sobre isso, sobre alguns tópicos, que lembrando, a massa sabe desses tópicos, então a lição vai trabalhar exatamente o que a massa sabe, né? A grande população sabe, conhece, ouviu falar, até porque esse não é um tema que você entra num domingo da família na igreja e vai estar pregando sobre o arrebatamento da igreja, né? Apesar de o arrebatamento da igreja, né, e a segunda vinda de Cristo, que é esses dois aspectos, Cristo vem em dois aspectos: o arrebatamento da igreja e a sua vinda gloriosa para a nação de Israel e nações, ok? Então, pensa comigo, você quase não ouve falar sobre isso, mas a Bíblia fala cerca de 300 vezes que Cristo viria, na sua primeira vez em 2000 anos atrás. Cristo viria. Agora, a Bíblia toda fala 8 vezes mais, 8 vezes mais, que Cristo viria, mas que ele voltaria. Então, olha quantas vezes mais são citadas o retorno do Messias. Tudo bem? Só a título de conhecimento, né? Que a Bíblia fala muito mais. Então, esse é o ponto central da Bíblia. Não é que ele vem. Ele vem, ele veio. Agora, o ponto central é justamente o fato de que ele vai retornar, né? E que coisas vão acontecer. A gente vai ter que passar por algumas parábolas hoje também, porque as parábolas de Deus eram uma forma didática de Deus trabalhar ali com os judeus, tá certo? E as parábolas de Deus são divididas, né, em 3 aspectos. E a maior parte dos aspectos ali das parábolas é o reino vindouro, porque todas elas falam sobre o reino de Deus, né? Então, algumas o reino presente, um reino vindouro. E a gente vai pegar algumas dessas parábolas, porque é até um jeito mais fácil de você saber que algumas coisas existem mesmo, que elas estão na Bíblia, e que talvez você não saiba explicar de outro jeito, né, tão bem. Pega a parábola. Bom, parábola não escapa nada, é só você saber explicar o resto, né? E por último, a nossa lição, ela vai dar aquela pincelada em como que você deve viver a vida, que é uma vida de vigilância, né? Uma vida onde você não só espera Cristo voltar, né? Mas que você também trabalha para isso acontecer. Quando a igreja trabalha e realiza o papel dela, Cristo vem com pressa, vem mais rápido. Nós vamos ver tudo isso, porque, querendo ou não, no final da nossa lição, você que tem a lição talvez de professor, vai ter a hora da revisão da aula, que são algumas perguntas. E nessa revisão aparece sobre a geração de Noé, ok? E nós vamos ter que citar a geração de Noé na aula, tanto que você pode explicar muita coisa só com a geração de Noé, que por si só ela já é bem didática, tudo bem? Então, vou convidar você um pouquinho a deixar a sua lição de lado, tá? Aliás, antes de deixar a lição de lado, vem comigo, vamos ler essa partezinha só para a gente começar a clarear um pouco a mente. Adoraria ler o sermão todo com vocês do capítulo 24 e o do 25, que não são separados, tá, gente? Mas eu vou ler só essa parte da nossa lição para a gente ter um norte, alguma coisa para começar, porque a gente vai ver bastante coisa hoje. Eu trouxe até outros sinais que é importante você anotar. Se você tem uma caneta consigo, anota no canhoto da sua lição mesmo, tá? Até para você não esquecer. E existem coisas que é bom a gente parar para pensar, pensar cada vez mais, né? Pensar cada vez mais, porque se você tem esse conhecimento sobre as coisas que vão acontecer, você não vai ser enganado, você vai ser firme, você vai ser forte perante esses enganos que vêm cada vez mais, tá? Então, assim, quanto mais você tem a mente próxima com a mente de Cristo em você, então, quanto mais você tem o conhecimento de Deus em você, a mente de Cristo em você, menos desequilibrado você é, né?
Quando você olha pessoas desequilibradas dentro da igreja, é porque já não tem mais tanto a mente de Cristo. Então, conforme você vai se afastando da mente de Cristo, você vai virando uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não é estável, acontece qualquer coisa, já está desesperada, já tem medo da morte, tem medo do inferno tem que ter medo mesmo, né? Mas assim, já começa a temer muitas coisas que não deveriam ser temidas, entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando essa doutrina das últimas coisas diz que nós devemos ter esperança, é porque essa esperança ela não vem da noite para o dia, mas o conhecimento dessas coisas te liberta tanto desse fardo que é o medo, desse fardo que é o engano, que você acaba tendo domínio, né? Domínio, porque o conhecimento de você, de Deus, das últimas coisas, de que vai acabar bem, está em você. Portanto, você precisa ter domínio próprio, porque você, a partir do momento que espera e trabalha por esse retorno, você tem toda a confiança e a segurança que um filho de Deus deveria ter perante todas essas coisas. Amém? Então leia comigo. Se você não tem a lição, querido, não tem problema. A Bíblia é sempre o suficiente. A Bíblia é o suficiente. Se qualquer hora você quiser ensinar qualquer coisa, hoje a gente vai ver como é que a gente ensina essas coisas sem lição nenhuma. Tá? A gente vai passar bastante por Bíblia, tá ok? Então pega a sua Bíblia ali, ou a sua lição, e leia comigo, Mateus 24, do 1 ao 14. Vai dizer assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja arribada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele. Quem chegou-se a ele? Os discípulos chegaram perto de Jesus. E chegaram perto de Jesus, e os seus discípulos em particular diziam: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então aqui começa uma espécie de diálogo. Tá? Esse trechinho aqui que a gente tá é o seguinte: Cristo saiu do templo, né? Falou para os seus discípulos: olha para esse templo, vai acontecer isso, ele vai ser destruído. Foram todo mundo para o Monte das Oliveiras, os discípulos ficaram meio assim, porque, né, como assim, vai ser nesse tempo, vai ser não sei onde, né? Então, vamos perguntar para Jesus. Perguntaram para Jesus: e aí, Jesus? E aqui começa, então, um diálogo de perguntas e respostas, né? E é o seguinte, os discípulos perguntaram: quando que vai ser a destruição do templo? Quando que virão esses sinais e que sinais são esses? Fizeram aí algumas perguntas. E agora Cristo vai responder essas perguntas para os discípulos. Tanto que mais para frente aqui o Sermão do Monte ele é um pouquinho extenso, né? Mais para frente tem uma divisão. Ele termina de falar sobre as coisas e aí ele começa a falar sobre o que ele estava falando antes. Então você precisa ler em casa, tá, gente? Leia o capítulo 23, tá? Aí o 24 e o 25. Por quê? Porque no 23 ele está falando sobre alguma coisa. E aí no 24 tem essas perguntas dos discípulos para Cristo, e aí Cristo vai começar a responder as perguntas dos discípulos, e aí num determinado ponto ele termina de responder, e aí ele continua falando o que ele estava falando no capítulo 23, e continua no 25. Então metade do 24 para o 25 é a resposta do 23. Entende? Tem uma divisão aqui, tá certo? Mas enfim, isso é para você só estudar em casa. Tá certo? Então, ali no verso 3 ele pergunta, né? Quais são essas coisas, o que vão acontecer, quais são os sinais? E aí no verso 4 vai dizer assim, ó, e Jesus respondendo disse-lhes: Acatelai-vos, né? Que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e rumores de guerras. Gente, já sublinha ali, tá? Porque tem coisas que a gente vai falar que tá aqui, que é importante. Então já vamos sublinhar aqui, ó, verso 5. Porque muitos virão em meu nome se dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, tá? Então aqui, marca aí, esse verso 5 tá falando sobre o engano, tá?
A gente nem vai citar muito isso aqui sobre o Império do Anticristo, porque vai bagunçar a mente de vocês agora, tá bom? Depois no verso 6, e ouvirão de guerras e rumores de guerra, sublinho guerras e rumores de guerra. Isso aqui é outro tópico, tá, gente? É tudo que já tá na tua lição, mas é só para você saber aonde é que tá isso, tá? Guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É importante isso, tá? Porque esse aqui não tenham medo, não se assustem com essas coisas que eu tô te falando, tá? Sublinha isso aqui, porque isso aqui faz parte de uma verdade prática da lição. Qual é a verdade prática? Não tenham medo dessas coisas. A gente vai trabalhar com isso, mas sublinha. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, precisa que essas coisas aconteçam, mas não tenham medo, ok? Porquanto se levantará nação contra nação, já sublinho isso aqui, porque essa aqui, nação contra nação, faz parte do guerras e rumores de guerras, tá? Reino contra reino e haverá fome. Ó, aqui já é outra coisa, tá, gente? Ó, e já tá dando outra coisa. Haverá fome, pestes, aí aqui já é outra coisa. Terremotos em vários lugares. Outra coisa. Então aqui só num verso a gente já tira 3 tipos de coisas que vão acontecer que tem a ver com categorias diferentes, tudo bem? Uma é categoria de engano, outra é categoria de guerra, outra é categoria por causa de uma crise econômica e outra categoria que são as coisas climáticas, ok? Verso 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, né? Então marca aí, princípio das dores. Que coisas? As que a gente acabou de ler dessas categorias. 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e seres odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Então, ser crente nesses tempos de princípios das dores não vai ser fácil. Então, esse verso 9 aqui está dizendo que é pro crente. Então, aqui bota aqui perseguição, né? Vamos dizer assim, né? Perseguição. O verso 9 fala sobre perseguição. E o verso 10. Nesse tempo, que tempo? O princípio das dores, né? Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Esse outro esquema aqui do verso 10 vai falar sobre o engano, tá? Então, ele é uma junção dessa categoria do engano, que está aqui no texto, e ele vai falar que esse engano, né, a gente vai voltar aqui no verso 10, tá? Mas escreve ali, sublinha o verso 10 da tua Bíblia, e para você entender melhor quando isso aqui acontecer, a gente volta. Mas ele vai estar falando que esse engano, né, porque assim, um se juntar contra outro é dentro da igreja, tá falando pro crente. Então, um vai se juntar contra o outro, vai se rebeliar, vai causar engano, vão se chatear, vão se magoar, vão se entregar. Então, essa divisão dentro da igreja, vai acontecer muito disso, muita divisão dentro da igreja. A divisão é do início de engano, tá? Assim como a apostasia, o abandono da fé, vem do engano, essa divisão dentro da igreja também vem do núcleo engano. Então, dentro da igreja vai haver divisão, vai haver briga dentro da igreja, né? Vai haver muita coisa dentro da igreja. Então, a igreja vai passar por um perrengue até o final, mas ela vai ser vencedora, os puros, ok? Os puros, aqueles que viveram da forma adequada, serão vencedores, tá certo? Então, essa divisão dentro da igreja, bem ali na última hora, que vai falar o texto mais pra frente, se eu não me engano, Timóteo e Apocalipse, ok? Vai dizer assim, nessa última hora, então, essa divisão vai ser propícia por todo o império e toda a organização do anticristo, porque, ora, se tem divisão dentro de meios religiosos e não tem paz, então é o seguinte, não vai ter mais religião nenhuma, né? Isso é o império do anticristo falando, não vai ter mais religião nenhuma, não vai ter mais nada, vamos acabar com toda essa palhaçada, e vai ter uma religião só. E ponto. Essa é a religião, tenham paz. Ponto. Então, tudo isso aqui é um esquema já montado há muitos anos, tá? Não começa da noite para o dia, de uma hora para outra.
são coisas que, assim, no subconsciente da gente vai vindo, e quando estourar vai ser uma coisa praticamente normal, onde vai solucionar o problema da raça humana, do engano, das divisões, das brigas, das discussões, ok? Trazendo uma falsa paz, ok? Agora, os últimos trechos da nossa lição, ao meu ver, são muito importantes, tá? Então, verso 11, 12, 13 e 14 vai dizer o seguinte, assim, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então surgirão muitos falsos profetas. Não é um, é dois, é uma rinca. Tá? E vão enganar pouca gente? Não, vão enganar muitos. Gente, presta atenção. Falso profeta vai enganar quem? Quem é de dentro ou quem é de fora? Vai enganar quem está dentro da igreja. Entendeu? Então, assim, o ímpio lá de fora, eles não têm esse conhecimento. Como é que ele vai ser enganado de uma coisa que ele não tem? Ok? Tudo bem que eles vão ser enganados também, mas assim, vão enganar a muitos. E é muito daqui de dentro, não é muito lá de fora. Ok? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor e a iniquidade. Tá? Vamos pela iniquidade primeiro. O mal vai se espalhar cada vez mais, de muitos jeitos, de muitas formas, tá? Qual é o plano de Satanás? É o fato da inversão. Inversão de valores é pecado, então de muitos valores que a gente conhece, tá? O que mais tem se visto? Eu já estava até comentando, tem coisas que estouram de um jeito. Por exemplo, em alguns países já virou matéria escolar você saber das histórias de LGBT, que sei lá, não sei o que lá mais, né? Enfim, você agora virou matéria dentro de colégio, né, na Bélgica. Então, assim, as crianças estão sendo doutrinadas já com uma doutrina, com ensinamento, né, sobre a natureza, então, LGBT, que mais, né? A outra inversão que a partir de muito tempo já, mas assim, desse momento em diante vai estourar cada vez mais, é a inversão do lar, da posição do lar. Então eles estão tirando o homem da sua posição de governo, uma posição que o homem precisa estar, e estão colocando o lado da mulher como governante. Governante não só do lar, tá, gente? Governante de tudo. Aí esse não é o papel da mulher. A mulher não foi feita para isso, a mulher não tem estrutura para isso. O papel dela não é esse. Ela não tem estrutura. A mulher é emocional, a mulher não tem estrutura para isso. Então essa inversão, essa sustentação que o império do anticristo, né, que a nova ordem mundial tem colocado para o feminismo, é uma coisa escandalosa. Enquanto a gente fica se preocupando em algumas coisas que aparecem no jornal, o jornal é tudo a mesma coisa, gente. A mídia é podre. Então, assim, tem algumas coisas que você está perdendo a visão, né? Com algumas notícias. Tem notícias que aparecem que só Cristo mesmo. Tem notícias que aparecem na TV, é para comer teu tempo, é para você não enxergar o que a massa, né, deveria enxergar. Mas então você está ali preocupado com algumas coisas que às vezes foram projetadas para fazer, e para o resto continuar indo, entende? Por enquanto, o Império do Anticristo grava bem isso. O Império do Anticristo, ele trabalha com uma linguagem subliminar, uma linguagem que você quase não percebe. Em filmes, na TV, na sociedade, nas escolas, filmes mesmo, gente. Antigamente não tinha tanto isso, né? Agora tá ficando cada vez tão mais escancarado que eu penso assim, se o povo de Deus não consegue ver esses sinais, né? Essas linguagens, então eu não sei se o povo de Deus vai ver Cristo vindo, né? Mas enfim, porque as coisas estão ficando escancaradas, gente, tá? Então ouçam sobre essas coisas e vejam o que está acontecendo. Mas então o feminismo é uma das linguagens, né, da nova ordem mundial, né, para essas coisas acontecerem. Uma inversão de valores tremenda, mexendo com a raiz, que é a família. Continuando.
Então o amor que vai se esfriar é o amor que existe dentro da igreja. É na igreja que se ama, gente. É uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, família de Deus, filho de Deus. Tudo bem? Então o amor dessas pessoas. É aqui que existe o amor, que é o amor de Deus, o verdadeiro amor. É esse amor que as pessoas vão perder, tá? E não xingue essas pessoas, gente, não xinga. Porque a gente não tem noção, não se consegue mensurar algumas coisas, tá? E essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, porque aquele ali desistiu, aquele ali saiu. Não. A mentalidade da igreja é muito mais em recuperação do que ficar calculando quem é que saiu, quem não saiu. Se saiu, recupera. É mais ou menos assim, tá? A gente, eu pelo menos, né? Fui muito doutrinada assim na minha igreja. Se você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa amar uns aos outros. Tá, como é que eu amo e não gosto, né? Então, muito tempo eu fiquei pensando nisso. Como é que esse amor aqui, como é que eu amo e não gosto? Mas esse amor é um amor sacrificial. Pensa assim no seguinte, se acontecer alguma coisa eu preciso salvar, porque é minha família também, mesmo que eu não goste. É mais ou menos assim, nesse nível, tá? Isso é amar uns aos outros. Próximo, verso 13, para terminar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Então tem um nível de perseverança. Circula a perseverança aqui, porque isso também vai aparecendo tudo na tua lição, tá? E 14. E este evangelho do reino... Gente, existe aqui uma divisão, tá? Que é bem importante. Existe o evangelho do reino, tá? E também existe o evangelho da graça. Hoje você não prega o evangelho do reino. Mas aqui também pode ser dito que esse evangelho do reino é porque eles estavam falando para judeus e não para os gentios. Enfim, tá? Mas enfim, se é para separar os evangelhos, né? Que é tudo a mesma coisa. Hoje você prega o evangelho da graça, que você é salvo pela graça de Deus e pela graça você vai ser arrebatado também. Se é uma versão dispensacionalista, a qual a nossa igreja defende, nessa situação aqui, nós vivemos a dispensação da graça, ok? Aqui a porta da graça se fecha, a igreja se vai e acaba a graça para essa situação aqui de grande tribulação e tribulação. Tudo bem? Então, com a porta da graça se fechando, as pessoas que ficarem, que têm possibilidade de serem, né? De serem, vamos dizer assim, arrebatadas também, de serem salvas, né, na grande tribulação. Tá? Essas pessoas aqui, elas receberão o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque o tempo da graça acabou. Então o evangelho do reino de Deus é que elas serão salvas para esse reino. E para todo o reino eterno de Deus. Tudo bem? Então, a saída, o escape dela de dar a sua vida para ganhar a salvação, é de que ela já não é mais merecedora disso. Mas agora ela é merecedora disso, do reino de Deus. Acreditar no reino. Então esse evangelho salvará a pessoa para estar no reino, e não mais aqui no céu, nesse período de tribunal de Cristo e bodas. Mas é claro que a gente sabe que o céu não é o destino final do homem. O destino final de toda a raça humana, aqueles que serem salvos, é claro, é o novo céu e a nova terra, o estado eterno, né? E aqueles que, claro, viveram longe de Deus, recusando o evangelho, é claro, o inferno, né? Muito bem. Aqui a gente terminou, você viu toda essa divisão. É importante que você saiba, só lendo aqui para saber que isso tá mesmo aqui, né? Que às vezes a gente esquece de ler e não sabe nem de onde é que tirou da lição essas coisas, tá? Mas então a gente viu aqui algumas oposições. E agora eu quero que você pegue uma caneta, talvez um papel, o canhoto da sua lição e anote comigo. São outras, eu vou passar só 6, tá, gente? Mas tem muito mais, tá? São sinais, tá? Outras que existem nessas categorias. É claro que se você ler todo o sermão escatológico, você vai entender algumas coisas, tá? Mas olha só. Então, sinais dos fins dos tempos. Vamos ver aqui outros 6 e alguns estão aqui na nossa lição junto, tá?
Sinais naturais, que é o primeiro tópico da sua lição, tá? Então, a Bíblia vai dizer que a nossa natureza, a natureza de Deus, do mundo, a que Cristo, Deus, o Espírito Santo, todos criaram para nós, essa natureza, após vir o pecado e a morte, porque são coisas separadas, tá, gente? É o pecado e a morte. Então, após entrar o pecado no mundo, essa natureza geme por redenção, geme para que todas as coisas estejam em ordem novamente. Mas ela geme o quê? Para que Cristo volte? Também. Mas a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Grava isso com você e anote isso, tá? Então, eu até anotei algumas coisas que têm acontecido assim recentemente, desde o ano passado, tá? Terremotos em lugares que a gente nem achou que teria terremoto. Quando que a gente ouviria que o Brasil poderia ter um terremoto por causa de um vulcão de categoria tal que é muito longe daqui? Então, jamais a gente imaginou esse tipo de coisa no Brasil. Mas, né, a notícia está aí. Então, terremotos têm dado em lugares que a gente nem imaginou que teria, né? Vulcões entrando em erupção, tá? Eu cheguei até a colocar aqui o calor extremo, né? Quando que a gente imaginou que o Canadá, lá na América do Norte, lá naquele continente, né? Mas assim, bem na ponta, um país extremamente equilibrado e frio, teria um calor de quase 50 graus. Então, assim, calores extremos têm acontecido em vários lugares do mundo, assim como o frio extremo tem acontecido em vários lugares do mundo. Aquele parque muito famoso, Yellowstone, nos Estados Unidos, estava apavoradíssimo, porque recebeu a neve em setembro, né? Aquele parque sempre neva em final de outubro, novembro, né? E a neve chegou muito antes, então todo mundo que morava ali perto, tanto quanto os moradores americanos em si, ficaram estupefatos em ver que nevou muito mais cedo do que deveria, né? Não fugindo muito do Brasil, a região sul, entrando, né? Aqui é minha cidade, Blumenau, chegou a 1 grau negativo, a 1 grau, né? Então, assim, frios extremos, isso que nem é calor aqui em Blumenau, em Santa Catarina, mas eu nem quero chegar perto do calor para saber que também vai ser um calor excessivo, né? Então, esses desequilíbrios temporais têm acontecido, né? Coisas que aconteceram recentemente foi aquela tempestade de areia em São Paulo, tempestade de areia que aconteceu, né, no Texas e eu esqueci qual outra cidade dos Estados Unidos, e a tempestade de areia que aconteceu também na Austrália. Então são coisas que não acontecem só em um lugar do mundo isolado por causa das condições climáticas. São vários lugares que acontecem. Então essas tempestades de areia, parece aquele filme Mad Max, onde o sol acaba ficando laranja de tanta areia no ar, ok? Então assim, tem coisas acontecendo que não são normais. Não são normais essas enchentes, não são normais essas secas extremas, onde não consegue controlar essas queimadas, né? Incendiou a metade da Califórnia. Aqui também perdemos muitas coisas, né? A Amazônia queimou, né? Aquela outra parte daquela mata ali em Minas Gerais, né? Mato Grosso, ele também queimou. Então são grandes coisas que estão acontecendo. E não é uma só, né? E não acontece em um lugar isolado, que nem eu falei, são em vários lugares. Agora eu quero que você pare para pensar o seguinte, porque em todo momento a gente tem que fazer isso. O que o império do anticristo, o que a nova ordem mundial quer que você pense. Porque quando você pensa em nova ordem mundial, quando você pensa no império do anticristo, você precisa associar o império do anticristo à nova ordem mundial com uma palavra só: controle. E esse controle de toda a humanidade tem a ver com o quê? Tem a ver com cada vez menos liberdade. Então você é um controle que não existe liberdade ali no meio. É um controle absoluto para o mal, né? Então assim, o império do anticristo faz isso. Você lembra que nós falamos um pouquinho antes que esse império do anticristo nos dias de hoje,
ele fala em linguagens subliminares para amortecer a sua mente, para acostumar a sua mente com algumas notícias. Então essas coisas não estouram de uma hora para outra, né? Acontecem em muitos anos, em muitas décadas, tá? Então são planos, são agendas que correm, tá? Para acostumar a mente das pessoas. Por exemplo, assim, essa história de aquecimento global, né? Já estão pensando, né, que fizeram uma matéria, né, no Reino Unido, que esses lockdowns que tiveram, né, que todo mundo parou, que ninguém pegou um carro, ninguém pegou um trem, ninguém pegou um ônibus, todo mundo parou, ficou em casa, foi benéfico para o Brasil. O que é um lockdown, gente? É todo mundo isolado, é controle, entendeu? Então tá vendo a linguagem que o império do anticristo vai usando através dos anos, através das coisas, através, né, das doenças, para amortecer a mente das pessoas, para dizer que é tudo normal, que é tudo ação de outras coisas maiores. Então, gente, isso aqui não tem nada a ver com aquecimento global. A explicação mais plausível para todas essas coisas que acontecem é muito mais uma inversão do campo magnético da Terra que acontece essas coisas, tá? Do que a temperatura, do que um aquecimento global. Mas é claro, é muito mais maleável a gente entender o aquecimento global do que a inversão do campo magnético da Terra. Tudo bem? Então, a natureza ela geme pela redenção do mundo, mas ela geme porque essa redenção do mundo também depende da igreja. Então a igreja tem um papel fundamental nessa situação toda, que é o quê? Fazer o papel dela, tá certo? Então, enquanto a igreja não fizer o papel dela, enquanto a igreja não alcançar as pessoas desse mundo que tem que ser alcançadas, que precisam ser alcançadas, que clamam para ser alcançadas, Cristo não retorna. Então, a igreja é um pêndulo muito grande, né? Então, a igreja também decide o quanto ela quer sofrer aqui nesse mundo, tá bom? Não é fácil para todos os lados e a natureza também geme para a igreja, para os filhos de Deus fazerem o papel dela. Próximo, gente, as doenças. As doenças eu botei aqui pandemias, mas o nosso texto vai dizer que são as doenças, as pandemias. Então não é só uma. Você teve essa primeira doença, as pessoas elas já estão se acostumando com isso para te ver como que essas linguagens subliminares do Império das Trevas, ela atinge muito. Então as pessoas elas estão se acostumando a andar de máscara, como se fosse normal. Então as pessoas elas estão se acostumando a viverem isoladas, a não encostarem mais. Tem gente que não retornou para a igreja até hoje, gente. Tem gente que não retornou para a igreja até hoje porque ficou com medo. Tem gente que não vem no grupo da oração porque é fechado. Tem gente, entendeu? Tem gente perecendo em casa. Então assim, essa não vai ser a última pandemia que vai acontecer no mundo. Daqui para frente é só para baixo. Daqui para frente é só decadência. Grava isso na tua cabeça, tá certo? Então a Bíblia vai falar uma parábola, vamos citar a parábola para citar mais fácil, que existe então a parábola do trigo e do joio, né? Então o trigo e o joio eles crescem juntos até o final, até a colheita, e aí então eles são separados, tá? Então você precisa enxergar muito mais, não só o que o Império das Trevas faz, mas o que a igreja, o povo de Deus, a nação eleita está fazendo. Está crescendo, o que Deus está querendo dizer, está agindo, está proporcionando. Os dois crescem juntos até o final, tá? Mas, da mesma forma, você precisa desse tipo de conhecimento para entender a manipulação que você vive hoje e daqui para frente, para entender que certas coisas precisam e devem acontecer e que Deus está guardando, porque a igreja já é vencedora, já nasceu vencedora, vai vencer, ok? Então, gente, uma coisa vocês devem prestar atenção. Cuidado para manipulação, tá? Cuidado para você não achar que tudo é a marca da besta hoje em dia, porque você vai saber que você está traindo Deus, querido. Você vai saber que você colocou aquilo em você. O que é a marca da besta? Eu vou deixar isso mais para frente, né? Nem vamos citar aqui. Próximo tópico, guerras e rumores de guerras, está na nossa lição também. Que as guerras está falando assim de guerras em proporções mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda e uma terceira. A Terceira Guerra Mundial vai ser praticamente a batalha do Armagedon antes que Cristo volte, né? Nessa situação aqui.
bom? Isso é uma terceira guerra mundial que vai acontecer aqui. Negócio entre nações se unindo para derrotarem outras, tudo bem? Nesse caso vai ser as nações ímpias contra a nação de Israel, e aí Cristo vem em glória para salvar a nação de Israel e, enfim, algumas nações que vão aqui para o reino milenar, ok? Depois, rumores de guerras. O que são esses rumores de guerra, gente? Hoje em dia, e daqui para frente, você vai ver muito mais isso, tá? Que são as guerras civis. Guerras civis acontecem dentro das suas nações, então as próprias nações estão entrando em guerras com elas mesmas. Tá havendo caos dentro. Até marquei algumas coisas aqui para você entender, tá certo? Então esses rumores de guerras, essas guerras civis, como, por exemplo, você pode citar na sua aula, ou só para conhecimento mesmo geral, o Afeganistão é uma guerra civil, tá certo? O colapso da França é uma guerra civil, porque na França as pessoas estão se recusando à vacinação, estão se recusando, então está acontecendo uma guerra civil na França para abater essa gente que não está querendo se vacinar e também está contaminando as outras pessoas que querem e tudo mais, virou uma guerra civil. E a própria Austrália também. Você pode ver tudo isso depois, mas só para você entender. E essa guerra que guerras mesmo, que são guerras de nações contra nações, é mais uma guerra de direita contra a esquerda. E eu quero que você preste muita atenção, tá? Que eu vou dizer uma coisa para você, e tem gente que não vai gostar, mas não tem problema nenhum. Gente, não existe direita e esquerda. Não existe direita e não existe esquerda. Existe duas asas do mesmo pássaro. Então existe uma mente controlando o mundo. O príncipe desse mundo é um maligno. Existe uma mente controlando esse mundo. E tanto a direita quanto a esquerda são as asas do mesmo pássaro, da mesma mente, gente. O Jair Bolsonaro, ele pode ser uma pessoa boa, que faz coisas boas para a sua nação. Mas ele também tá no meio, porque ele tá ligado ao pássaro. Tá entendendo? Então, no final das contas, ele pode até retardar algumas coisas, mas logo as situações mudam. Por isso que a gente clama pela nossa nação, entendeu? Por isso que a gente clama pela nossa nação, pra gente não virar uma Cuba da vida, entendeu? Cuba, a Argentina tá prestes a virar um país comunista também, né? A Venezuela, gente, Venezuela, 96% da população está abaixo da linha da pobreza. Isso é uma situação, né, que é praticamente irreversível. 96% da população abaixo da linha da pobreza, ainda comandado por um tirano, né, naquele país, é uma situação quase irreversível. Pensando que a Venezuela, uns anos atrás, a renda per capita da Venezuela era praticamente como a dos Estados Unidos. Era boa, era um país bom, era um país de renda. Então, gente, em crises que vai acontecer daqui para frente, os metacapitalistas vão ficar cada vez mais ricos, né? E a linha da pobreza vai se espalhar por toda a Terra. E aí sim a gente comenta de novo sobre o Império do Anticristo, que é criar aquela moeda unitária. Se lembra que Império do Anticristo tem a ver com controle. Então, vai ter divisão dentro da igreja? Vamos botar uma religião só. Vai ter, sei lá o que, né, briga, fome, né, como a gente vai falar sobre aqui, vamos botar uma moeda só, um salário só. Comunismo. O comunismo é a raiz, é as ideias do anticristo na Terra há muitos anos. Tudo bem? Assim como a ONU, mas a ONU a gente deixa para comentar mais para frente, tá? Então vamos ali, próximo, apostasia. Eu preciso até que você abra a Bíblia comigo, tá? Para a gente saber, apostasia em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, vai dizendo assim, como que vai ser a apostasia nos últimos tempos? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, né, alguns apostatarão. Gente, apostasia é abandonar a fé. Abandonar a fé, deixar de ter fé em tal coisa. Tá? Apostasia, apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uma coisa importante que eu preciso que vocês entendam, por isso que eu gosto de ter esse quadro na aula. Se você tem a oportunidade de ter um quadro desse, de ter uma TV, de ter qualquer coisa, tenha, tá, gente? Olha só, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, gente, os últimos tempos é quando Cristo vai embora aqui, tá? Vai subir aos céus, até o retorno dele para arrebatar a igreja, gente, e até, né, todas as coisas, mas vamos fixar aqui no arrebatamento da igreja. Os últimos tempos, o relógio começa a contar quando Cristo vai embora para o céu. Então, gente, quando Cristo parte, aqui começou os últimos tempos. Daqui para baixo é a contagem para os últimos tempos, que às vezes as pessoas pensam que os últimos tempos é só no princípio das dores, tá, gente? Não. O fim dos tempos começou aqui, tá certo? Então, desde aquela época, há tantos anos atrás, começou esses espíritos de enganação, essa trencalhada começou toda. Então, é desde lá, não é desde aqui do final não, tá, gente? Tenha isso em mente. Tá certo? Então essa apostasia, ela também não começa de uma hora para outra. Vamos fixar igreja. Dentro da igreja. Pensa muita gente apostatando da fé. Não é muito difícil de imaginar isso, porque depois da pandemia muita gente abandonou a fé. Tá entendendo? Como é que começa a apostasia? Começa com a mornidão. Então a pessoa, ela não abandona Deus da noite para o dia. Uma pessoa, ela não abandona uma fé da noite para o dia. Assim como ela não acredita em alguma coisa da noite para o dia. Tudo bem? Então, gente, presta atenção. A pessoa, ela começa a ficar morna primeiro, morna na fé, morna na vida. E aí sim, ela vai, né, começando, não, porque isso está errado, arranjando encrenca, arranjando divisão dentro da igreja, né? Arranjando problemas nos ensinamentos, nas doutrinas. Então as pessoas que elas vão ficando mornas, elas vão achando problema em tudo. Vai achar problema no pastor, vai achar problema no líder, vai achar problema no sistema, vai achar problema no ensino, vai achar problema no culto, no irmão, na liturgia, em tudo. Então, a apostasia, ela vai tomar conta de quem? Da mornidão da igreja. Aquele que já era morno, assim como Apocalipse vai dizer na igreja de Laodiceia, vai dizer, vocês que são mornos me dão nojo, tenho vontade de vomitar vocês. Tá? Por quê? Porque ou é ou não é. A Bíblia inteira trata disso, ou você é ou você não é. Tudo bem? Apesar da condição caída do ser humano, ou ele tem uma escolha, ou ele é ou não é. Não dá para viver em cima do muro. Então Deus tem nojo dessa gente. Tudo bem? E é justamente essas pessoas mornas que vão apostatar da fé. Ok? Depois, a visão da igreja em nome da santidade. O que uma pessoa religiosa não faz? Esse aqui é um tópico que eu botei, mas é só para você pensar mesmo, tá? Essas divisões, que também acontecem pelas pessoas mornas, né? Até onde eu posso chegar em nome da santidade, né? Então existe muita ignorância que vai tomar conta, né? Essa apostasia não é só o abandono da fé, mas é o ensino, por ensino de demônios, ensinos de falsos mestres. Então é o engano dentro da igreja também. Você lembra que a gente falou que o nosso texto aqui da nossa lição tinha um engano em muitas partes? O engano é uma raiz dolorosa que vai encontrar em várias partes, ok? Mas então o engano vai enganar algumas pessoas que em nome da santidade vão fazer atrocidades, tá certo? Isso aqui é um ponto importante. Então o que a apostasia vai fazer? O engano, a raiz desse negócio, né? É como se o império do anticristo, pelo engano, pregasse o seguinte para o mundo, né? Religiões afastam as pessoas e causam guerra, né? A divisão dentro da igreja. Se as religiões estão afastando as pessoas e não está havendo paz, está havendo guerra, então vamos acabar com essa bagunça e vamos botar uma religião só, que haja controle total, né? Uma besta religiosa, né? Que se a gente vai, essa questão de besta, a besta que desce da terra, do mar, a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas então uma política, uma religiosa, tudo bem? E as pessoas vão fazer atrocidades em nome da santidade. Pulando pra frente, o antepenúltimo
tópico, né? Por parte um caos econômico. A gente precisa acontecer um caos econômico na história para algumas coisas acontecerem. Então, quando o livro de Apocalipse começa, ele já começa dizendo as coisas que em breve devem acontecer. Não é em breve e talvez aconteçam, né? Elas vão, elas devem. Então, assim, é diferente só dizer assim, as breves que vão acontecer. Não, não, não. Você precisa entender que elas devem acontecer para as coisas acontecerem. Algumas coisas precisam acontecer, entendeu? Como esse colapso econômico, né? Esse colapso econômico é a nível mundial, né? Pessoas quebrando mundialmente para que haja uma moeda única, o controle absoluto do império do anticristo, ok? Então esse colapso ele vai trazer um governo único para a Terra, tá? E uma moeda única. Eu separei esses dois porque é importante, né? Mas esses colapsos econômicos, para acontecer tudo isso, quais são os sinais de que vai haver um governo único, uma moeda única, né? Um salário único, talvez? É a miséria. Então, assim, a miséria ela vai espalhar cada vez mais como doença, tá certo? Fome vai se espalhar cada vez mais. E as inimizades. Esses guerras e rumores de guerra, gente, não se esqueçam, isso aqui não é só uma fase. Guerra e rumor de guerra é até o fim. Quando acabar uma guerra já começou outra, entendeu? Então essas inimizades que viram guerras vai cada vez mais, né? Então o mundo vai se colapsar, né? Resumindo, e aí sim o anticristo vai haver um momento oportuno para trazer uma falsa paz, um falso governo, uma falsa moeda, uma falsa religião, um falso ensino, para tomar conta de todo mundo e haver paz por 3 anos e meio, tá, gente? Só vai durar 3 anos e meio essa falsa paz, tá? E por último, eu botei aqui a multiplicação do engano, porque existe a apostasia, o abandono da fé, e até nesse abandono da fé, eu quero te dar outro texto aqui que eu acabei de lembrar, mas é muito importante, que é o texto que geralmente as pessoas leem nos velórios, e, né, que elas não entendem muito bem o texto, mas não está falando disso, tá? Então vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, para você entender que texto que eu estou falando. Vai dizer assim, ó, combati o bom combate, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. As pessoas sempre botam isso quando morre alguma pessoa, mas não tá meio falando disso, tá? Mas eu quero que você entenda aqui, é o guardei a fé. Gente, se a fé precisa ser guardada, é porque alguém pode vir tomar, alguém pode vir roubar. Pensa nisso. Se lembra que muito apostatarão da fé? Gente, a fé pode ser roubada por ensinos enganadores. Cuidado, a fé pode ser roubada. E aqui no capítulo, no verso 8, vai dizer assim, ó, já agora a coroa da justiça me será guardada. Ele está falando, né, do tribunal de Cristo, pelo reto juiz que me dará naquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento de Cristo, o tribunal de Cristo, tudo bem? E não somente a mim, mas também, gente, não somente a mim, ele estava se colocando ali num lugar de exemplo, num lugar de terminou a vida bem, um exemplo, um referencial de vida, porque a pessoa ela vira um referencial quando morre, tá, gente? Porque enquanto vida, ela pode ser uma bênção hoje, né, uma inspiração, mas ela pode ser uma decepção amanhã. Então a pessoa só vira um referencial na vida de outra quando morre. Aqui ele já é um referencial, tudo bem? E aí ele vai dizer assim, ó, não somente a ele, Paulo, mas também a todos quanto amam a vinda de Cristo. Na aula passada, a gente estudou 2 Pedro 3, que estava falando não só sobre amar, mas esperar, mas clamar, mas apressar a vinda de Cristo. Tudo bem? Então, você não precisa só acreditar. Você precisa acreditar, amar, esperar, clamar, apressar a vinda de Cristo. É bastante coisinha, mas é importante, tá, gente? E por último, a multiplicação do engano. Tá? Porque ali a gente tem o engano como a raiz de praticamente todas as coisas, né? O engano que traz os falsos mestres, o engano que traz a apostasia, a mornidão, tudo bem? Mas esse engano, ele está, né? É uma resistência. A multiplicação do engano nos últimos dias, a gente, né? Eu até estava comentando, existe
um seriado que depois daquele seriado Deixados para Trás, que deu origem a um filme, né? Para mim é um dos melhores seriados educativos para entender como que é a mente das pessoas nesses últimos tempos de apostasia, né? Como que as pessoas, elas, longe de Deus, elas fazem atrocidades pela fé, pela santidade, né? Então, gente, parênteses, o nome do seriado é Os 100, né? Ou The 100. Então, é um seriado bem legal, não é tão extenso, tá? E reparem, se você for assistir, na mente das pessoas, tá? Na mente das pessoas, como que as pessoas fogem da morte, tá? O que elas fazem para fugir da morte, dar um jeito de Deus, porque assim, a pessoa querer Deus para não morrer é uma coisa. Agora, as pessoas que não acreditam em Deus, elas dão um jeito na morte, porque daí mesmo que elas não vão precisar acreditar em Deus. Tudo bem? Então, na grande tribulação aqui, gente, você vai ver um pouquinho antes de acontecer a grande tribulação, essa resistência, né, de pessoas que resistiram há 2000 anos o evangelho de Deus por amor, pela graça, né, e você vai ver o tamanho do engano, né, o tamanho, as mentes nulas. E aí o que vai acontecer? Ali no resquício ali onde já está tudo um caos, um colapso, antes do anticristo surgir, antes dessas coisas estourarem, então, enfim, Deus vai então retirar a sua igreja e vai entregar as pessoas ao engano. E aí começa a tribulação, tá certo? O que é a tribulação? Entregando as pessoas à decisão que elas queriam. Porque já que elas não foram capazes de resistir todo esse tempo, então agora Deus vai entregar elas para o engano, ok? Porque é complicado, tá? Mas a gente vai descomplicar tudo isso, né? Eu botei aqui a parábola do trigo e do joio. Da mesma forma que a igreja cresce, o corpo de Cristo cresce, a glória de Deus cresce em nós. Da mesma forma que o conhecimento cresce e se expande, o diabo também cresce. Então cuidado para não ser enganado e não ter uma dúvida de qual reino é o maior, tá certo? Cuidado mesmo, tá? Depois, por último, para a gente poder encerrar mesmo a nossa lição, ela vai falar sobre esperar algumas coisas e a importância da vigilância. Ela vai botar aqui só alguma referência principal, que é Marcos 13:33, tá, gente? Marcos 3:33, mas eu botei outros papéis aqui, né? Que somos ensinadores e vivemos na iminência da vida. Viver na iminência do regresso de Deus. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse 22. Abra aí comigo. Viver na iminência é viver preparado, que nem a gente falou na aula passada, preparado como se Cristo fosse voltar a qualquer instante. Mas preparado também, gente, trabalhando, né? Não parado, porque algumas pessoas, em nome de Cristo está voltando mesmo, decidiram se aposentar muito mais antes. É por isso que Paulo vai dizer, aquele que não trabalha também não come. Então você precisa trabalhar para o reino de Deus até o final. Você precisa viver na iminência de que você não sabe o dia e a hora. Pode voltar a qualquer instante, então vocês têm que estar preparados espiritualmente para ir com o arrebatamento da igreja a qualquer momento, a qualquer instante. Mas você precisa pensar em trabalhar para o reino de Deus, naquilo que Ele deu para você. A gente vai falar isso na próxima aula, tá, gente? Trabalhar para o reino de Deus naquilo que Ele fez para você, de tal forma como se Ele nunca fosse voltar. Por quê? Porque se alguém diz assim, ó, eu te dou isso aqui, igual a parábola dos talentos, tá, gente? Eu te dei tantas coisas. Aí você tem 10 anos para você fazer evoluir. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você tem e você vai fazer um projeto de 10 anos. Pronto. Tudo bem? Se alguém te dá alguma coisa e não tem o horário, não tem a data, não tem o ano que vai voltar, você vai fazer projetos infinitos até aquilo crescer mais e mais. Então esse é o propósito do trabalho para o reino de Deus. Não se aposente antes da hora, tá, gente? Agora vem comigo, né? Vivendo na iminência, no ensino. Abra comigo em Apocalipse 22, no verso 12. Vai dizer assim, ó, e eis que venho sem demora. Deixa aberto ali, tá, gente? E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir
a cada um quanto às suas obras, tá? Então a importância de trabalhar e grave bem esse venho sem demora, tá? Agora abra comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7 e 8, vai dizer assim, ó, é uma oração praticamente, né? Ó, sede, pois, irmãos, pacientes, tá? É uma oração para você mesmo fazer todo dia. Mas vamos ver, oração pra gente e depois o que Cristo vai falar ali, vamos comparar. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador guarda com paciência os primeiros frutos da terra até receberem as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei vosso coração, pois vinde o Senhor está próximo. Gente, por que diz assim, ó, sede paciente, pois irmãos, pois em relação à vinda do Senhor? Porque às vezes a gente acha que está demorando. E aí Cristo diz aqui no Apocalipse, palavras dele, diz assim, ó, e eis que venho sem demora. Então, eis que venho sem demora, é porque às vezes a gente acha que Cristo está demorando para voltar. Nesse período aqui, gente, a gente acha que Deus... Tem muita gente que deixou de acreditar. E agora eu vou ilustrar para você entender de uma vez por todas com a história de Noé. Mas tem gente que acha que está demorando demais, né? E não está demorando demais. Então, por isso que eles dizem, ser paciente, ocupa a tua mente trabalhando para o reino de Deus enquanto você acha que ele está demorando. Porque enquanto você acha que ele está demorando, ele está retardando a vida dele para que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Então, gente, agora eu vou ilustrar bem certinho para vocês, tá? Até para a gente dar uma encerrada, né? Por aqui eu acho que já tá bom por hoje. Mas olha só, a história de Noé. Como é que funcionava? Aqui nesse Sermão do Monte, no capítulo 24 de Mateus, mais para baixo, além do que nós temos na lição, vai dizer o seguinte, porque as pessoas, né, à volta de Cristo, né, vai ser como os dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. E tem gente que fica procurando o erro em comer, beber, casar e se dar em casamento. Se tem algum pecado relacionado ali. Um segundo. Gente, não tem pecado nenhum em comer, beber, casar e se dar em casamento. Não existe pecado aí, tá certo? Qual que é o pecado? O pecado é que Noé demorou quase 100 anos para construir aquela arca. O que significa comer, beber, casar e se dar em casamento? Faz parte da rotina. E agora eu quero explicar uma coisa desde o começo. No Éden, gente, no Éden, você tinha Adão e Eva, a cobra e Deus. Qual era o papel de Adão e Eva? Olhar para Deus. Porque enquanto eles estavam olhando para Deus, eles não viram que eles estavam nus. O que a cobra fez, gente? O que o diabo fez? Ele tirou a atenção de Deus e botou para onde? Para a cobra? Porque você não vê a pessoa adorando a cobra. É claro que não, a cobra é inteligente. Fez o quê? Pegou a atenção que tinha para Deus e jogou para o homem mesmo. Então Deus vem ali naquela situação e pergunta como é que vocês sabem que vocês estão nus? Porque vocês só sabem que vocês estão nus porque vocês pararam de olhar para mim e vocês estão olhando para si mesmos, tá certo? Qual é a jogada do Noé ali, no comer, beber, casar e se dar em casamento? A mesma coisa. As pessoas estão olhando tanto para a rotina delas, para as coisas que elas têm de fazer todo dia, têm que alcançar, têm que realizar. Eu tenho que acordar hoje, eu tenho que fazer isso, ir para academia, isso, e cadê o tempo com Deus? Hoje a melhor coisa que você pode ofertar para Deus é o seu tempo, entendeu? Agora, o outro ponto da história de Noé é o seguinte, se passou anos nessa situação que eles poderiam ter recebido a palavra de Deus e ter sido salvos da iniquidade na arca. Não acreditaram, porque eles estavam na iniquidade, estavam na rotina, olhando para quem? Para si mesmos, tá, gente? Então, nessa situação, não só as pessoas viviam na iniquidade ali, na vida egoísta delas, mas em todo esse tempo aconteceu também abandono de fé. Olha só, a pessoa, ela não só, tem gente que não só abandona da fé,
Tem pessoas que elas viram escarnecedores, tá certo? O que é escarnecedor? Escarnecedor é quando você acreditou em alguma coisa. Por isso que dizer, haverão muitos escarnecedores, está lá em 2 Pedro 3. Haverão muitos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que acreditou, por exemplo, que algum dia Cristo viria a voltar, mas como ele achou que demorou muito tempo e não se cumpriu algumas coisas, tá? Ele deixou de acreditar, tá certo? E aí ele não só deixou de acreditar, como ele também zomba daquilo lá. Então, o escarnecedor é isso. Nesse período de Noé, de a arca ficar pronta, o que simboliza a arca? A arca simboliza o corpo de Cristo. Tá certo, gente? Então, nesse período todo também surgiram muitos escarnecedores zombando de Noé construindo a arca. Só que foi o seguinte, a outra coisa que a gente aprende com a história de Noé é que no momento que a arca ficou pronta, os animais entram, a família entra, Noé entra por último e quem fecha a porta por último da arca é Deus. E no momento que ele fecha a porta, o dilúvio começa. Tá certo, gente? O que isso diz pra gente a respeito da vinda de Cristo? Sobre estar preparados? Diz em relação do corpo de Cristo. Cristo vem, a gente não sabe o dia, a hora, o mês, o ano, não sabe. Mas a gente sabe que quando a igreja ficar pronta, para ele vir buscar a sua noiva, ele vem, busca, vai embora. Tá certo? E as outras pessoas nem sequer perceberam que você saiu daqui. Então, cuidado, guarde a sua fé, tá certo? Se é importante, está escrito aqui que você deve guardar a fé, porque ela pode ser perdida, né? Conheça a Bíblia para você não ser enganado, para você também não fazer divisão dentro da igreja, para você também não sair ensinando uma coisa errada, tá certo? Essa aula ficou extensa assim, porque não tem como ter 30 minutos, 40 minutos, tá? Falando sobre uma coisa tão importante, coisas que em breve devem acontecer e cada vez mais. Então, gente, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Viva a iminência de Cristo como se ele fosse viver a cada instante. Transmita isso para os seus alunos, como se ele fosse voltar a cada instante, e ame isso, porque isso faz prova da redenção de Deus que precisa acontecer, não só para você, mas para toda a humanidade, para toda a natureza, por todo o mundo. Entende? Então selecione as melhores coisas que você deve achar que é importante na sua aula, tais como as das lições, tá? E tenha uma ótima aula, gente. Eu espero que tenha sido útil aqui. Em nome de Jesus, ore pela sua nação na aula e em casa. Em nome de Jesus, ore para que você tenha mais sabedoria em que falar, em que assistir, em que ver, em que ouvir, em que pisar, em que fazer. Tá? E ore para que você jamais perca a sua fé. Em contrapartida, seja cada vez mais alicerçado na palavra de Deus, nos ensinamentos, porque ele levanta a gente. Deus não fica calado, o trigo cresce junto com o joio. Quando você acha que a maldade se multiplica, o amor de Deus também se multiplica. Porque ele levanta pessoas, destitui pessoas que não estão fazendo seu papel, levanta pessoas, levanta profetas. Não fica acreditando em tudo que as pessoas falam, acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus, tá? Não acredite em todo vídeo que você vê no YouTube, não. Nem tudo é verdade. Tem muitas pessoas que já foram salvas pela graça, já viveram com Deus e abandonaram a fé. E agora são escarnecedores que se fingem de ovelhinha e a gente às vezes não tem sabedoria para saber que são escarnecedores. Cuidado, fique com a palavra de Deus, leia a Bíblia, que isso vai te trazer muita sabedoria nesse tempo que a gente está vivendo. Em nome de Jesus. Amém.